Fala, família do Fogão, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Vamos repercutir mais um videozinho aqui que eu separei para vocês do canal SBT Rio. Hoje o Fogão assa aí o Galo, porque hoje tem esquenta, pessoal. Hoje vai ferver o Newton Santos, porque tem esquenta aí para final da Libertadores contra o Atlético Mineiro. Cara, esse videozinho está top. Júnior Santos vem pro jogo no lugar de Luiz Henrique. Bora acompanhar os comentários aqui do programa. Mas antes, se inscreva no canal, deixa aquele like e, se possível, o seu comentário, que é muito importante pra gente. Já deixa aí, pessoal, o seu placar. Eu falo que vai ser 3-1. Fora o baile, porque o Botafogo está embalado e vai vir com força total para cima do Galo. Considerar aí o Savarino é a situação mais difícil, foi importantíssimo, fez gol até, né? Foi muito bem nos dois jogos. Gol contra o Brasil. E fez um gol ontem, então o Savarino eu descartaria. O Igor Jesus, que começou jogando, né, as duas partidas, também acho que vai ficar complicado para ele. O Tiquinho deve fazer esse papel de centroavante. O Luiz Henrique, acho que dá para jogar. Entrou ontem no meio do segundo tempo. Ele ficou 32 minutos. 32 minutos em campo. E o Igor, 57. O Luiz Henrique é jovem, se não tiver um desgaste da viagem, conseguiu um repouso, eu acho que o Luiz Henrique dá para jogar. O Almada não jogou, o Bastos já tinha voltado. Então, dessas baixas aí, eu acho que ficaria nesses dois jogadores, no Savarino e no Luiz Henrique, que são dois jogadores importantes, vão fazer falta. Provavelmente o Júnior Santos deve entrar no lugar do Luiz Henrique, o Tiquinho no lugar do Igor Jesus. Não dá para dizer, o mesmo nível, o momento é diferente, né? Não é à toa que o Igor Jesus é titular da seleção, Luiz Henrique talvez o melhor jogador do futebol brasileiro hoje. Então são duas ausências sentidas sim, né? São os caras diferentes aí do Botafogo, junto com o Savarino também, que está fazendo uma ótima temporada, vão fazer falta e pega um Atlético em crise, pressionado, né? É curioso a situação do Atlético, ele está numa final da Libertadores, mas não vence 7 jogos, está numa pressão, já mirando que se não ganhar a Libertadores se complica para conseguir a vaga na Libertadores do ano que vem pelo Brasileiro. Então vai ser complicado, esse jogo é difícil, o Atlético tem que vencer, vem pressionado. E a data FIFA acaba, de fato, atrapalhando o Botafogo, né, Vene Casagrande? Que tem ali o seu quarteto fantástico, que é o Almada, o Savarino, o Igor Jesus e o Luiz Henrique. A engrenagem positiva e ofensiva do Botafogo, com o repertório já todo afinado ali entre eles, com essas minutagens que são cada vez maiores. Só que foi o que o Flávio trouxe. Você troca, pensando em troca por troca, por exemplo, o Igor no Tiquinho. São características um pouco diferentes, não tantas, mas um pouco diferentes. E o momento também diferente. Só que eu não acho que você vai ter uma queda de rendimento nessa troca. Só para concluir, o Eduardo deve jogar no lugar do Savarino. Pois é. Aí você tem o Júnior Santos, que entra no Luiz. O Luiz Henrique, pra mim, eu já falei várias vezes aqui, ele é o ponto de brilho do Botafogo. É o diferente, Ele é o diferente, né? É um Botafogo com o Luiz Henrique e sem o Luiz Henrique. Essa é a minha opinião. Tô contigo. Mas mesmo assim, você tem um cara, que é o Júnior Santos, pra jogar no lado em que ele gosta de jogar, que é o lado direito, que ele acaba não jogando porque tem o cara que é o soberano, que obviamente é o Luiz Henrique. Você tem ele para jogar no lado que ele gosta, Vene Casagrande. E ele é um cara que, se você for olhar os números na temporada, ele tem um dos melhores números, mesmo tendo ficado tão tempo parado. Não, é inegável que na parte técnica a gente vê sim uma perda, porque a gente está falando de jogadores que estavam representando suas respectivas seleções. Mas, se a gente for olhar, cara, você tem um Júnior Santos à sua disposição, sendo que o Júnior Santos foi o melhor jogador do Botafogo no primeiro semestre. Você tem um Tiquinho Soares à sua disposição, você tem um Eduardo, que é um jogador extremamente versátil, pode fazer algumas funções no meio de campo. Pois é, a boa notícia para o Botafogo é que esse time, esse elenco, na verdade, ele é muito bem treinado. Você pode ter uma queda de nível técnico, mas a qualidade tática vai ser a mesma, porque os jogadores são muito bem treinados, eles sabem o que fazer em campo. Independentemente da peça, o estilo de jogo é o mesmo, não muda nada. Então, isso é graças ao trabalho do Arthur Jorge, obviamente. Então, essa é a boa notícia. Esse é o ônus de você ter um elenco muito qualificado. Infelizmente, se você for reclamar na CBF, a CBF vai dizer o clube que tem que correr atrás e contratar jogadores melhores para ter à disposição quando outros jogadores são convocados. E repito, a data FIFA é fajuta, porque ela não ajuda em nada os clubes. O Botafogo está sendo prejudicado, o Flamengo vai ser prejudicado porque não vai ter o Gerson, seu melhor jogador na temporada, o próprio Atlético Mineiro está sendo prejudicado, vários outros clubes são prejudicados. Também. Olha aqui, põe aqui na tela. Olha aqui, Botafogo... Só que o Palmeiras deu sorte, né? Porque os jogadores convocados, eles ficaram lá em Salvador.
Porque o Palmeiras joga hoje em Salvador. Contra o Bahia, né? Quinta, né? O Fluminense que joga na sexta, o Arias no intervalo, aí o Botafogo joga no dia seguinte. Não faz o menor sentido isso. Brigando Olha pelo aqui, título. Botafogo pega hoje o Galo, jogo 9h30. Antes, minha maratona já começa 18 horas. Já Big para Boss. tudo, Fernanda. Bahia e Palmeiras. Jogo bom. Muito Bahia, né? Bahia, vamos Bahia! Tem aí, DJ Careca, música pra gente tramar. Palmeiras. Palpite, Palmeiras. Eu vou começar. 1-0 com gol aos 49 do segundo tempo. 1-0 Bahia. Flávio Vinic. 1-1, vai ajudar o Botafogo, vamos devagar. Mas peraí, a 1-1, Bahia e torcida, o que Palmeiras. você acha que É o vai que você acontecer? acha que vai É acontecer. palpite. O que eu acho que vai Eu acho que vai acontecer? ser isso, é. 2-1 Palmeiras, é o que eu acho. Ai, Tem que sempre ser me grave. irritando. Tem que ser grave. Botafogo e Acho, quebrou o Atlético. clima, Fernanda. Caraca! Axé rolando, cara. Botafogo e Atlético, Eu vou falar. 1-0. 3-1 Botafogo. 1-0 Botafogo. 2-1 Botafogo. Todo mundo acha que vai dar 2-1. fogão? Eu acho. Vai dar, vai ganhar. O time do Atlético tá mal demais. Palmeiras empata. Palmeiras vai empatar, o Botafogo vai ganhar. Fala aí, Big Boys, qual é o seu resultado pra tu? Botafogo 3, Atlético 6. Pô, ele Big, faz sempre isso não. esculhamba a parada. Vai, fala de novo o outro, do Palmeiras, do teu Palmeiras. Palmeiras 5, Bahia 0. Ele fala que não é Palmeiras. Ele é abusado. Ah, não vou levar. Será que tem o cartão de crédito também do John Texton eu nesse acho que sentido? não sei, né? Mas também esse cartão de crédito tá em alguns lugares do mundo com o saldo negativo, hein, Cícero Melo? Só você pode ajudar o John Textor nesse momento. Bom dia aí, Bruno, Mari, aos companheiros nos estúdios, Mário Mar, Dom, que é o fã de esporte, uma ventania aqui no Rio de Janeiro. A situação, ontem nós trouxemos a situação do Lyon da França, que é um dos clubes do John Textor, que é o dono da SAF do Botafogo, e que como poderia afetar ao Botafogo a situação preocupante do Lyon, que o Botafogo teria que socorrer vendendo jogadores para injetar dinheiro no Lyon. Só que agora trazemos algumas boas notícias para a torcida do Botafogo. Aí, o planejamento para o próximo ano, o John Textor já falou que o Botafogo vai vender jogadores, sim. Tem que vender jogadores. Os mais valorizados aí na Europa para uma futura venda no ano que vem. Os atacantes Luiz Henrique e Igor Jesus, ambos da seleção brasileira e por isso estão tão valorizados na Europa. E o Thiago Almada, meia argentino da sua seleção. Mas o John Tex também diz que o Botafogo vai comprar mais do que vender. Ele está planejando aí contratar 4 grandes jogadores. Vai ficar assim. SAF é dessa forma. Vende jogador, traz outros jogadores. Vende jogadores bons, que são ídolos, trazem outros que vão ser também ídolos. E o John Textor deu uma entrevista coletiva lá em Lyon, na França, e falou dessa situação atual do Botafogo em relação ao Lyon. Vamos ouvir? Our plan is to sell a lot and buy even more. It's to level up. It's to make sure that we're in the top 3 in Brazil every year, that we're fighting for the South American title every year. So supporters down in Brazil might freak out when we talk about shared players selling, but water flows where it must. Players go where they go. The vast majority of fans down in Brazil trust us. They trust me. We built that squad off of 2 big acquisitions. We'll build a stronger squad next year off of four big acquisitions and continued recruiting of top players like Igor Jesus, a free transfer from the UAE, who is now a starting striker on the Brazilian national team. Então, o dono da SAF do Botafogo explicando essa situação, mas tudo isso é para o ano que vem. O Botafogo tem que se preocupar agora em disputar e ganhar os títulos que tem pela frente em 10, 12 dias aí. Pode ser campeão brasileiro e da Libertadores da América. Nesta quarta-feira, 34ª rodada, o Botafogo enfrenta o Atlético Mineiro no estádio Independência em Belo Horizonte. O Botafogo está invicto aí a 11 jogos no Brasileiro, 7 vitórias e 4 empates, venceu o Atlético no primeiro turno por 3-0, jogo na 15ª rodada, 7 de julho, no estádio Newton Santos. E no último jogo, o Botafogo empatou com o Cuiabá em 0-0 no estádio Newton Santos. 6 jogadores para terminar do Botafogo estão jogando esta noite, data FIFA,
pelas suas seleções eliminatórias da Copa do Mundo. Igor Jesus, Luiz Henrique, Alex Telles contra o Uruguai, pelo Brasil, o Savarino pela Venezuela contra o Chile, o Thiago Almada pela Argentina contra o Peru e o Gatito Fernandes, que é reserva do John no Botafogo, pelo Paraguai contra a Bolívia. Dificilmente esses 6 jogadores terão condições de começar jogando, apesar de toda o que o Botafogo se preparou para trazer esses jogadores, né? Eles dificilmente vão ter condições de começar jogando em Belo Horizonte. Voltamos aos estúdios. Boa, Cícero, obrigado. Vamos direto para o Sul, Mari, porque falando assim, vamos vender muitos jogadores, vamos contratar outros jogadores. É para o torcedor do Botafogo ficar preocupado ou se animar com o futuro botafoguense? Eu entendo quem vai ficar preocupado, porque a gente está culturalmente no futebol, a gente tem uma questão de pertencimento, do ídolo. Você quer ver aquele cara jogando mais pelo seu time. Mas há algum tempo a Mariana foi brilhante aqui quando ela nos convidou a uma reflexão de, assim, isso é o que acontece no futebol mesmo. Os jogadores estão saindo agora, vão do Botafogo para o Crystal Palace, do Botafogo para o Lyon, tal. Tá bom, há algum tempo eles iam também. Sim. O Estevão. Só que não voltava ninguém. E era um dinheiro que chegava para pagar a conta. Assim, essa era a realidade do futebol brasileiro, não. Sul-americano. A gente estava... É segredo? Não, já está nas redes sociais. A gente estava batendo um papo ontem com o técnico Gabriel Milito, né, do Atlético, e ele falando do Independiente, ele falando do River, ele falando do... Essa é uma realidade, né? Assim, cada vez mais saem jogadores bons, jovens, às vezes não distantes de estarem prontos, porque o dinheiro precisa vir urgente para tapar um buraco. A situação hoje do Botafogo é... que pena, vai sair um grande ídolo, vai sair um grande campeão, vai sair um cara que... Sim, mas o dinheiro vai voltar com outros jogadores, vem outros. Eu acho hoje uma situação de evolução em relação à situação anterior. Que essa situação do clube satélite não é como se todos os clubes no Brasil ou na América do Sul não fossem satélites de alguma maneira, né? Que o cara vem aqui, joga muito e o Textor vai vender ele para um time dele. Sim, assim como o Estevão vai aparecer, vai jogar muito e vai ser vendido para um time da Premier League. O Savinho vai aparecer, vai nem jogar direito, vai ser vendido. O goleiro reserva do outro time vai jogar bem e vai ser vendido. Todos acontecem. O Carlos Miguel jogou o quê? 5, 6 jogos. Mentira, jogou um pouco mais com o Corinthians, foi vendido. Então, assim... Mas é que em alguns casos, quando o clube está bem estruturado, ele consegue... Quantos conseguem fazer isso? Também... Não, essa é que é a comparação que o botafoguense tem que fazer. Ele está se comparando com o Flamengo e com o Palmeiras? Ou ele tem que lembrar a realidade a qual ele estava inserido? Mas mesmo o Flamengo, ele também não consegue segurar muitos jogadores. Mas, por exemplo, o Chelsea foi contratar o Estevão, não foi? O Palmeiras falou, quando eu quiser. Mas o Danilo não foi assim, o Scarpa. Mas o Palmeiras segurou quando conseguiu. Agora vem um monte de gente contratar o Richard Rios, o Palmeiras falou, a multa é essa. Ele consegue. No caso do Botafogo, o temor é qualquer um que chegar aqui, o Textor vai ter que vender para pagar as contas dele lá. O temor do botafoguense é esse, né? Mas eu acho que o jogador de nível de destaque, que a gente está falando de Almada, de seleção argentina, de Luiz Henrique, de seleção brasileira, eu acho que em qualquer clube brasileiro, um jogador dessa idade, ele está afadado a isso, a ser negociado. Mesmo quando eles chegaram, quando o Luiz Henrique e o Almada chegou, a gente sabia que eles não eram jogadores do Botafogo, eles estavam jogadores do Botafogo, porque são jogadores que pertencem ao futebol europeu. Esse nível de jogador, na idade deles, a projeção já era essa. Acho que até o ideal era nem falar disso nesse momento, no foco, né, que tem, mas era compreensível o Textor ter que falar, porque o clube dele corre o risco de ser rebaixado à segunda divisão francesa. Sim, a questão é, a venda, o destino é inevitável. Só que quando você está bem equilibrado, você consegue negociar quando e quanto. Sim. Mas aí, Bruno... Em partes, né? Acho que em partes. Mas eu acho... O Estevão foi segurado por causa da idade, né? Senão ele já teria ido embora. Sim. O valor da multa. Mas eu acho, por exemplo, o Textor, quando a gente pensa em alguns jogadores, talvez fossem para eles ficarem só até metade do ano, da janela do meio do ano. E eles acabaram ficando porque a temporada foi muito positiva. Eu acho que o torcedor, ele entende que, a coisa está funcionando... O Textor também pode segurar, é o meu time mesmo que vai comprar, talvez, ou a promessa eu vou segurar mais 6 meses. Talvez se fosse um outro clube colocando o dinheiro, ele não conseguiria segurar. Segura, fim do ano. Naturalmente, um elenco vencedor, um elenco que chama atenção, jogadores sendo vendidos. A tranquilidade é outra. Eu sei que esse dinheiro pode voltar com outros jogadores, como já foi feito. Se eu fosse o botafoguense, eu não me preocuparia.
Que eu lembraria o que vinha sendo o meu clube. Isso. Não o que é, mas o que vinha sendo o meu clube. Não pelo lado positivo da história, mas pelo lado, nossa, estava bem pior. Estava bem pior. Então, se o torcedor, né, que tem essa coisa de tirar sarro, o seu clube está aí, mas daqui 6 meses ele vai ser vendido, daqui 1 ano esse jogador vai ser vendido. Na situação em que eu estava, eu não me importaria. Eu quero ter o Luiz Henrique por 1 ano. Sim, eu quero ter o Almada por 1 ano. Para mim não tem problema nenhum. E esse clube mostrou talento no mercado, né? Quando ele cita o exemplo do Igor Jesus, é verdade. Claro que sim. É um cara que veio de graça, que assim, tinha algum histórico no futebol brasileiro, mas para ele virar em meses titular da seleção, mostra o talento também para, ok, eu tenho muito dinheiro, posso ir lá buscar o Almada, buscar o Luiz Henrique, mas também sei mapear o mercado e encontrar alternativas. O Botafogo e o Bahia, né, e o Red Bull Bragantino, inauguram um debate no Brasil que vai ser um debate recorrente, que é esse de multiclubes. Porque, bom, agora vai ter a situação do Nottingham Forest, né, que na verdade não é nem do Nottingham Forest, que é o Olympiacos, né, que é do Evangelho Marinakis, também, né? É, do Rio Ave, do Forest, do Olympiacos, do que vem mais pela frente. Tem clube, tem sido falado do Vasco, né, de entrar nessa. Essa é uma realidade. O Liverpool já tem falado disso há algum tempo, chegou a fazer uma oferta pelo Bordeaux, depois recuou. Tem acontecido, vai ser uma realidade. Mas, para mim, eu acho que a gente tem que deixar de ser romântico em algum... A situação anterior era pior. E outra, se o jogador vai para lá, vamos lá, pior cenário possível, saiu o Luiz Henrique. Foi lá para o... Escolhe. Para o X Textor da vida, FC. E no X Textor FC, ele não foi bem, teve dificuldade de adaptação e tal. Pode voltar, não pode? Isso. O Adrielson não é do mesmo grupo? Voltou. O Adrielson não é do mesmo grupo? Marra, e nesse sentido, você acha que vai ter que existir um equilíbrio até global, de um fair play financeiro global? Porque hoje, né, cada país tem ali a sua regra. Sim. E diante dessa questão das empresas serem mundiais, elas usam esses outros clubes para driblarem o fair play financeiro em determinados países. Sim. A gente vai caminhar para isso? Quando a gente muda de confederações, o discurso é diferente, né? Porque a gente vê confederações... Na Europa, todos eles estão debaixo de uma das regras da UEFA. Tá. Ainda que a Premier League tenha as suas, a La Liga tenha as suas. Sim, apertou, qual tribunal que vai analisar? A UEFA vai analisar. Eu acho que isso vai acabar acontecendo, porque já estamos atravessando muitas fronteiras. Só que eu, de novo, acho que no Brasil, o papo de fair play, ele é um papo muito distante da realidade. Muito distante até da análise dos números. Porque quando a gente pede fair play para Botafogo, para Flamengo, eles têm fair play. Eles arrecadam demais, normalmente. Eles usam um percentual muito distante de 70%, de 90%, de 80% do que eles trabalham com dinheiro. Acho que o primeiro passo antes disso é o que a Premier League tem desenvolvido. É um projeto de ganhos e responsabilidade. Como você está cuidando do seu dinheiro. Porque senão nós vamos perder clubes. Não é que nós vamos perder jogadores, vamos perder clubes. E aí, assim, aí não tem jeito mais. E vários escaparam do sumiço por causa da SAF. Porque as SAFs deram um jeito. Eu acho que a voz do meu ouvido. Vamos fazer o seguinte, vamos começar logo no talo. Como diz lá, naquele lugar lá, é sem massagem. Bota aí na tela. Our plan last year was to make 2 significant acquisitions, pay a decent amount of money, recruit aggressively. Ano passado, nosso plano era concluir 2 transferências significantes, pagar um valor decente nelas e recrutar agressivamente. Temos um time montado através de transferências gratuitas. Nosso plano é vender muito e comprar ainda mais. É subir de nível. É ter a certeza que estaremos no top 3 do Brasil todo ano. Que estaremos lutando pela Libertadores todo ano. Os torcedores do Botafogo podem ficar malucos quando falamos sobre compartilhar jogadores. Mas a maioria dos botafoguenses confiam na gente. Confiam em mim. Nós montamos o time do Botafogo com 2 grandes aquisições.
Vamos montar o time do ano que vem com 4 grandes aquisições e continuar recrutando grandes jogadores, como o Igor Jesus, uma transferência gratuita da Arábia que agora está marcando pela seleção brasileira. Ninguém do Botafogo precisa se preocupar com isso. Eles entendem a Igor. Who is now a starting striker on the Brazilian national team. So nobody at Botafogo needs to worry about this. They understand Eagle. They have seen roster optimization work very, very well. Oh my God, very, very well. Uai, meu irmão, mais 4 aquisições, Clebão. Tio Clebão, senhor Clebão, 001 da Band, 75 anos só de Band. Olha aqui, onde que vão caber, sei lá ele, mais 4 grandes aquisições nesse time do Botafogo. Se já tem grande aquisição no banco, tipo, o Tiquinho é uma grande aquisição, hoje é reserva. Na direita ali, o Luiz Henrique é uma grande aquisição. O Alan é uma grande aquisição. Tá no banco. Nem joga. E não joga. Onde que, sei lá ele, vão entrar ou caber ou se encaixar? Pô, mas qualquer coisa que eu falar vai ser lá ele. 4 grandes aquisições, Fernando Santos. Boa tarde para esse povo de casa que nos acompanha. GV, é óbvio que cabe. Jogador bom nunca é demais. Já falei isso aqui várias vezes. Joga um 10 na linha, filho. Mas jogador bom nunca é demais. A gente tem visto isso acontecer várias vezes e o Brasil está se adaptando bem a isso. Jogadores interessantes têm ficado no banco de reservas. Dá problema. Sem tantos problemas. Isso às acontecia mais dá antigamente. Fofoca. Hoje em dia. Olha o ego. Não, fofoca acontece em qualquer lugar. Pô. Você é um fofoqueiro, acabou de falar fofoca da vida do cara aqui. Mas fofoca é uma coisa, ego é outra. Perfeito. Ego é quando o cara fala, eu sou grandão, não posso ficar no banco. Mas quem vem aí é só fofoqueiro, já sabe como funciona. E o Thiaguinho falou uma parada interessante aqui. É óbvio que vão sair jogadores também. O Botafogo vai fazer negócio, você também falou isso. O Textor, ele comprou o Botafogo não é porque ele é apaixonado pelo Botafogo, é porque ele viu no Botafogo um ativo interessante por um preço em que ele achava que valeria a pena pagar para ele ganhar mais dinheiro na frente. Isso é negócio. E ele está fazendo isso. Ele investiu no Botafogo para colocar o Botafogo num patamar em que esteja numa vitrine, na maior vitrine da América do Sul, que é na Libertadores, com a oportunidade de ganhar a Libertadores já no seu 3º ano de aquisição do ativo, que foi o Botafogo. Olha que negócio maravilhoso o Textor fez, trazendo 2 jogadores incríveis como Almada e o Luiz Henrique, é claro, todos os outros. Estava falando aqui pro GV que o Igor Jesus é um negócio da China. Eu tô falando de forma positiva, porque ele traz um cara que veio de graça pro Botafogo, né? Você não precisou pagar para ele chegar. Você tem uma proposta de 10 milhões de euros para comprar o Igor sem ele estrear. E hoje, quanto é que tá valendo um jogador desse? Tem um detalhe, ninguém esperava dele ir para a seleção e virar titular, o que quintuplica o valor dele de mercado, ou mais. E a visibilidade também, né? Será que o Textor tem visão de negócio? Mas eu acho que também, quando ele trouxe, ele não pensa, vou pegar esse menino da Arábia Saudita porque ele vai para a seleção e vai ficar muito... Não. É claro que a gente sabe, ele foi mapeado, até pela equipe de head scout do Botafogo lá, que é o Rafa Rezende, que é o head scout do Botafogo. E aí teve essa proposta quando ele já estava contratado. Explica esse negócio dos 10 milhões aí. Tem um rapaz chamado Alessandro Brito. Que é do Botafogo. Que veio para o Botafogo, que conhecia já o Igor Jesus desde a época do Mato Grosso. E já mapeava toda essa trajetória do Igor Jesus, sabia como ele estava saindo lá no Catar. Saiu do Curitiba. Saiu do Curitiba para o Catar. E vinha conversando para saber como andava o contrato. E acabou o contrato. Fez a proposta, não renovou, veio para o Botafogo. E os próprios árabes ofereceram 10 milhões de euros para levar ele de novo. Depois que ele chegou ao Botafogo Sem estrear. Não, antes de estrear, depois que ele foi contratado. Porque ele ficou naquela vacância da janela. É isso aí. E aí ofereceram antes dele estrear. E assim, a grande sacada para mim não é trazer o jogador. É você ter a confiança e a clareza, é óbvio que com dinheiro no bolso é mais fácil, de não vender o cara porque você fez uma aposta. Você podia ter jogado 10 milhões de euros no lixo e o cara podia não performar. Só que aconteceu totalmente ao contrário. O Botafogo foi mais uma vez eficiente porque acreditou, o moleque performou. Como foi com o Patrick de Paula, que foi até então era a contratação mais cara do Botafogo. E aí veio a lesão e o menino não conseguiu jogar. Mas o que falaram pro John Textor é quando ele recebeu a proposta dos 10 milhões é que o Igor era um jogador a nível de seleção brasileira, que era para ele esperar, porque o investimento valeria muito mais. E não à toa o Igor tá na seleção. Não, e hoje, pra mim, ele e o Luiz Henrique são os 2 principais nomes de performance, tá? O Vinícius é maior, os caras são maiores mundialmente, mas eles estão rendendo muito bem, né? Estão rendendo bem. Cara, e olhando assim,
Saúde, Getúlio. Muitas Vargas. coisas, Obrigado. muitas coisas acontecem, Saúde GV. Acontecem, Muito obrigado. corroboram a favor para isso acontecer. Porque se o Pedro não tivesse se machucado, é óbvio, seria mais difícil dele chegar à seleção. E se o Henrique estivesse voando no Real Madrid também. Então, e o moleque fez o trabalho dele e a oportunidade apareceu, ele foi Hoje lá ele é e o segurou. titular absoluto da seleção brasileira, ou eu tô errado? Não, tá certo. Pra mim é incontestável. E aquela... Ô, João, do top 3 a gente vai ouvir também? Já tava aqui, né? Beleza, já tava aqui. Você viu como eu tava prestando atenção na hora. Eu tava mexendo no celular ali pra ver o que vem no próximo bloco. Ele falou que a ideia é colocar o Botafogo nos próximos 10 anos entre o top 3 do Brasil. Parte 5. Agora, hoje, de futebol, o Botafogo é top 2. No ano. De futebol. Mas a gente sabe, a gente fala isso aqui pro torcedor, principalmente para aquele que quer falar, chutamos a bunda do Palmeiras, que não adianta jogar, não adianta dar show, não adianta ter os 2 atacantes da seleção principais jogadores se não tiver título. Quando o Textor fala isso, a gente entende isso, não adianta todo ano o Botafogo ter o título de melhor performance do campeonato, como foi ano passado. O melhor futebol de 2023 foi do Botafogo, mas não ganhou o título. Ou o título do primeiro turno, que não existe mais. O Botafogo precisa ganhar esse brasileiro, precisa ganhar a Libertadores. E aí, para o ano, tem Copa do Brasil, Carioca, etc., para o Botafogo, de fato, entrar entre esses 3 clubes do Brasil. Achas possível, Thiago Carvalho? Com certeza, eu acho que o Botafogo hoje é o favorito para vencer tanto o Campeonato Brasileiro quanto a Libertadores. E você concorda comigo na questão de títulos, que não adianta você performar muito e não ter títulos? Eu acho que isso é uma constante, né? A gente até falava sobre isso no ano passado. Eu acho que o torcedor do Botafogo ele vai se acostumar a disputar grandes campeonatos, como foi o Brasileiro do ano passado, que acabou não sendo conquistado, mas com essa performance, se você se acostumar a disputar, o título ele vem de forma consequente. Mas se não vier? Isso não faz com que o Botafogo não esteja entre os principais times do Brasil. Acho que disputar faz com que você esteja entre os principais times do Brasil. Bom ponto. Então o Atlético Mineiro hoje é top 3, porque está sempre nas finais. Sim. Corinthians é top 3? Está sempre nas semifinais. Não, o Corinthians não está sempre Finalista da Copa do Brasil do ano passado. Semifinalista o Corinthians desse ano. estava brigando para não cair até há pouco, 4 rodadas atrás. Não, ele está falando do ano passado. Não, tudo bem, a gente pode fazer um recorte, de 10 anos. Enquanto não acabou o campeonato, não conta. Mas, o Vasco pode terminar na Libertadores. Mas a gente tem que... A gente pode fazer um recorte e ver quais times mais chegam em 10 anos. Se a gente chegar a 2027, 24, 25, 26, 3 27. anos. Certo. Donos da bola, janeiro de 27. A gente falando aqui de estadual, aquecendo estadual. Botafogo até então não ganhou nenhum título. Dá pra considerar, mas chegando ali, brigando ali, que entrou no top 3? Sim, GV, porque quando você transforma em probabilidade em possibilidade, só vai ganhar, só vai ser campeão quem chegar na final. Eu concordo. Quem estiver brigando até o fim. E quanto mais vezes você se coloca nessa posição, aumenta a sua possibilidade de ganhar. Quem não vai ganhar nunca vai ser o cara que não chega nunca lá. É porque eu vejo assim, Atlético de Madrid, que teve uma fase que chegou toda hora na ponta lá. Eu vejo a Juventus com Cristiano Ronaldo e Buffon, que chegava toda hora. E ninguém nem fala desses times, porque não ganhava. O Real Madrid vinha em pimba. O PSG brigou várias vezes, não ganhou nada. Ninguém eu acho que pode ficar uma PSG. frustração, mas a gente lembra daquele time do PSG, a gente lembra daquele elenco do PSG. Lembra do Neymar e do Messi? Mas que isso, é Sérgio Ramos, Marquinhos. Mas quantas vezes o PSG foram grandes em outro clube. Não, mas quando eles estavam juntos, eles performaram bem. Meu amor, você lembra do Sérgio Ramos lindo, loiro, forte, sarado, tatuado? Ainda tá aí, maravilhoso. Do Real Madrid. Tu não lembra do Sérgio Ramos do PSG? GV, a gente lembra do PSG. Tu não lembra do Messi do PSG? Não. Fala 2 gols do Messi do PSG aí, eu concordo contigo. Ele fez 100. Eu concordo contigo em relação à Champions League, não ao Campeonato Francês. A gente está falando de chegar às finais, de estar presente. O Paris só chegou uma vez na final e perdeu pro Bayern de Munique. Não, mas já caiu na semi 2 vezes, Semi, eu tô falando de chegar à final. A gente tá falando de chegar à final, então, chegar à decisão. Se chegar à final, entra no top 3. Se cair na semi, não entra. Não, GV. Eu tô falando que a quantidade de vezes, se você chegar 3 vezes, 4 em finais, a tua chance de ganhar aumenta muito. Mas aí você entra no top 3 sendo trivice ou terceiro lugar? É claro que entra. Eu não concordo, É claro não. que entra, GV. Sabe É bom, por quê? tem que ter caneco. Concordo com você que tem que ter caneco, mas o problema da gente é porque se não ganhar no Brasil, invalida o processo, o que não é verdade. Tu acha que o Textor, ele não quer ganhar Libertadores? Até porque ganhando a Libertadores, ele vai chegar onde ele mais quer, na minha opinião, é o que eu acho. Que é no Mundial em 2025, onde o Botafogo vai ter a maior visibilidade possível dos seus jogadores. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Onde ele pode vender vai os ganhar caras. o Brasileiro desse ano. A gente sabe disso. O Botafogo vai ganhar a Libertadores desse ano. Nós estamos discutindo aqui
Uma possibilidade. Se tem alguma dúvida que esse time do Galo ganhe do Botafogo numa final de Libertadores? Em um jogo só, a gente não pode cravar nada. Quer valer um almoço naquela churrascaria que é 300 conto ali? Eu não vou apostar com você porque eu quero apostar no Botafogo. Eu não quero apostar no Galo. Só Irmão, que não dá pra cravar. Você que é botafoguense, olha pra mim aqui. Eu joguei bola. Espero que o Everton Guimarães não pegue esse recorte. E porque é pra ser do Galo, um dia eu falei que o Hulk tava no bolso do Davi Luiz, teve uma invasão, tive que fechar meu Instagram. Porque eles estavam revoltados comigo. Mas tava. Corre não. Mas tava. Assim como no contra o Vasco, estava no bolsinho do Léo Pelé. Até aquele lance no Até finalzinho. o Hulk falou sobre isso. E o Hulk é craque, pô. Ainda tem um popô. Que isso? Né? Bem provido. O Davinho chama ele de Tanajura. Sabe quem é Tanajura? Aquele negócio assim. Já comeu farofa de Tanajura? Tem até uma música. Já. Farofa de bubu de Tanajura. Já comeste? Já. Já? Não. Claro que não. Copacabana vai comer. Copacabana é fala mesmo. Bacon, pô. Tijuca, aqui é Tijuca, rapaz. Esqueci que eu ia falar. Torcedor do Botafogo. Confia em mim, o André Bessa, nosso presidente, já está ciente disso. Harry Potter, nosso João Gabriel, tá com o cabelo igual ao do seu Batista porque fez promessa pro Botafogo ser campeão. Aí ele cola o cabelo aqui assim e fica uns cachinhos assim. Pô, Harry, vamos cortar. Ridículo. Ridículo. Mas parceiro, já convenci. Não tem como o Galo ganhar no Botafogo, cara. Na bola, a não ser que tenha um fator extra como o Harry, que é botafoguense pessimista. E se tiver um cara expulso com 10 minutos? Aí é maluquice, pô. Aí se, entendeu? Mas assim, na bola, não tem como. Bola. O Botafogo é muito melhor, o futebol cara. Concordo com você, o Botafogo é o melhor time da América, das Américas. É o melhor time das Américas. Só que em um jogo só, muita coisa pode acontecer. Outro botafoguense estava desesperado ontem. Senhor André Bento, meu parceiro lá de Niterói. Fique tranquilo, não tem como, Bento, o Botafogo perder pro Galo. O senhor vai pra Argentina, vai quebrar o seu porquinho, fazer economia. Vai tranquilo, filho. Porque vai ser campeão. Em uma vai ter o situação melhor normal, dia da vida desportivamente. Você não acredita que o Botafogo vença tranquilamente o Eu acho Atlético? que o Botafogo vai vencer. Também E acredito eu acho que vai sim. vencer bem. Vai vencer tipo 2, 3-0, na minha opinião. E se for assim, não é nenhum absurdo. Não é. Você tem assistido o Campeonato Brasileiro? Sempre, O mais que Palmeiras é você. um grande time, mas não tá jogando a bola que deveria. Empatou com o Fortaleza num assalto, 2 pênaltis que, pelo amor de Deus... O outro jogo também, perdeu pro Red Bull que tava lá embaixo. O Botafogo consistente, bem, maduro, deu uma empatadinha com o Cuiabá, porque o Cuiabá tem um negócio E de com o atrapalhar o Criciúma Botafogo. também, né? Aquela com o Criciúma no Maracanã, do jeito que foi, até o final, amassando o Criciúma. Aí fez o gol e tomou o gol na saída de bola. Mas você entende que performou? Entendo. O Palmeiras contra o Fortaleza, não. Não, entendo. Fortaleza O Botafogo jogou de joga igual pra muito igual, mais. bem, se bem que o Fortaleza também é muito bom. O Botafogo joga muito mais nos jogos em que ele não vence. Ele joga muito mais do que o Cuiabá, ele joga muito mais do que o Criciúma, ele 1000 bolas no gol e não vence o jogo. Mas aí é quando aquele time que entende que não vai vencer o Botafogo se tranca todo e joga pelo empate. E aí é onde está o erro da maioria dos times que acham que vão vencer o Botafogo. Que foi o caso do Vasco, que foi lá no Newton Santos, achou que ia vencer o Botafogo, tomou 2-0 em 11 minutos e ainda botou uma bola na trave. É melhor esquecer desse jogo, porque o Fernandão ficou estressado, o torcedor do Vasco tá estressado, tem um amigo meu também, vascaíno, que tá estressado. E pra parar... Então é isso, né, torcida? Vamos aqui repercutir mais uma notícia que eu separei pra vocês. Pessoal, Alexandre Barbosa aí fala sobre parceria ali com o Bastos na zaga do Botafogo. Pessoal... a dupla de zaga do Botafogo é um dos destaques da boa campanha da equipe na temporada, porque Alexandre Barbosa e Bastos são os responsáveis pela solidez aí defensiva do Alvinegro. Assim como Barbosa exaltou ali a parceria com o angolano, o jogador em entrevista ao GE brincou que eles são diferentes e por isso os opostos se atraem. Fomos construindo uma amizade ali que comecei com o Walter e me sinto ali muito cômodo como todo mundo. Quando cheguei aqui, comecei com Bastos. Jogo a jogo fomos evoluindo e nos conhecendo mais. Ele é um cara que é o oposto de mim. Toda sua calma e toda minha loucura. Os opostos se atraem. E isto é o melhor que temos, disse o jogador. E além disso, o zagueiro também contou ali que como funciona a prática dentro de campo. Falamos muito, quando vou antecipar, eu quero que ele fique atrás porque sai ali. Sei que ele é rápido e que vai chegar na bola. E também sei que ele sai e tem a segurança ali de que eu vou estar atrás dele. Para um zagueiro, o melhor que se pode ter é a confiança no outro zagueiro. E isso não acontece só com os zagueiros, mas como todo mundo aqui. Se eu perder a bola, sei que 10 caras estão correndo para que essa bola não acabe em gol.
ou Marlon, Igor, que seja. Isso acho que é o melhor que tem no Botafogo, pontua ali em entrevista ao GE. Pessoal, a dupla ali, que é um dos pilares, né, pessoal, do elenco, ali segurando bastante, defendendo, desarmando e também lançando bolas ali para o ataque, né, como Alexandre Barbosa é um excelente armador também ali, lançando aquela longa bola, né, ali direto da zaga para o ataque, e Igor Jesus ali lutando pela primeira bola e Luiz Henrique ali pela segunda. Hoje, Luiz Henrique e Igor Jesus possivelmente estarão no banco, né? Podem ser que jogam no segundo tempo um pouco ali, porque ontem estava ali nas suas respectivas seleções, Savarino, Thiago Almada, vão estar ali em campo, né? Mas possivelmente não estarão, entrarão como titulares. Ali tem Tiquinho, também tem Júnior Santos, temos excelentes jogadores ali que podem fazer essa função. Bastos pediu ali antes a sua liberação, né, da seleção angolana, e com certeza estará ali em campo, né, defendendo ali o manto alvinegro. Então é isso, pessoal, eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário. Se ainda não deixou seu like durante o vídeo, deixe seu like, que nos ajuda muito aí na plataforma, no engajamento do vídeo também. E se ainda não é inscrito, pessoal, se inscreva no canal, dá essa moralzinha pra gente, se inscrever no canal, acione aquele sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica sempre atualizado de tudo que acontece aí com o Fogão. Fique com Deus e até a próxima notícia. Valeu, pessoal!